Uma pesquisa de intenção de votos para a presidência, divulgada hoje pelo Paraná Pesquisas, mostrou que o presidente Lula venceria as eleições em todos os cenários perguntados. No primeiro turno, Lula fica na frente de Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Ciro Gomes, Flávio Bolsonaro, Ratinho Júnior e Romeu Zema em diferentes situações. No segundo turno, Lula venceria Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado e Flávio Bolsonaro. A pesquisa tem uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o Instituto Paraná Pesquisas quis saber também em quem os eleitores votariam no lugar de Jair Bolsonaro, caso ele não dispute as eleições no ano que vem, como está previsto. Quem liderou foi Tarcísio de Freitas, seguido por nenhum desses: Michele Bolsonaro, Ratinho Júnior, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Romeu Zema. É assunto aqui para a gente trazer a análise também dos nossos comentaristas. Hoje o Henrique Kriegner e também o Roberto Mota estão com a gente. Kriegner, essa pesquisa do Instituto Paraná, mostrando aí essa vantagem do Lula, tanto em primeiro quanto em segundo turno, é um sinal para a oposição definir um nome? Não necessariamente. Qual é a tua interpretação? Não necessariamente definir um nome, mas definir uma agenda. Eu diria que é mais urgente até do que o próprio nome, viu, Nonato? Porque justamente o que as pessoas entendem por votar no presidente Lula ou não, quando respondem essas perguntas, é a manutenção do que tem hoje versus aquilo que pode vir, que é incerto, ou seja, abrir mão do que se conhece da realidade com em troca de um receio aí de algo novo, que não se sabe muito bem. Quando se fala sobre Ratinho Júnior, Romeu Zema e até o próprio governador Tarcísio, existe um desconhecimento muito grande por parte da população de outros estados, que não são os estados de Minas Gerais, São Paulo ou mesmo do Paraná, porque não conhecem o dia a dia desses políticos. Talvez ouviram falar uma coisa aqui, outra ali, mas não conhecem de fato o que defendem, qual é a proposta e o que trazem para a mesa esses candidatos, também incluindo o governador Caiado aí do estado do Goiás. Então, nós temos uma realidade que é o certo pelo incerto. Nisso, claro, as pesquisas acabam refletindo isso. Não é necessariamente uma aprovação ao governo do presidente Lula. Agora, tem muita coisa para acontecer. A gente ainda está muito distante das eleições, nós estamos há pouco menos de um ano do primeiro turno, então nós temos aí muita coisa pela frente. Vamos ouvir também a análise de Roberto Mota. Mota, qual o destaque desse resultado que mostra, essa vantagem Lula à frente em todos os cenários? Inclusive, na semana passada, ele trouxe já a sua vontade, dizendo que vai sim disputar o quarto mandato. Eu achei curiosa a inclusão de Jair Bolsonaro na pesquisa. Bom, eu não acredito em pesquisas. Os resultados da eleição da Argentina acabaram de me dar razão. A vitória de Milei foi muito maior do que era previsto. Eu acho que as pesquisas são menos instrumento de medição do que de formação da opinião. Mas eu acho que as narrativas que o governo tem criado sobre a negociação com Donald Trump podem ter tido efeito, especialmente depois desse encontro na Malásia. Por outro lado, aquela fala do traficante vítima do usuário foi um espetacular tiro no pé, que está tendo uma repercussão muito grande. Eu ontem falava com um amigo que trabalha como porteiro aqui na vizinhança e ele me disse: Roberto, o povo só fala disso, até gente que votou nele está falando mal. E essa é a ironia. O maior golpe contra o governo até agora foi desferido por ele mesmo. Ô Mota, eu vou continuar contigo para abordar essa segunda parte da Paraná Pesquisas, quando ela quer saber em quem as pessoas votariam no lugar do Bolsonaro, e aparece lá o Tarcísio de Freitas à frente, e a segunda posição, nenhum desses, que são os demais candidatos mais à direita do pleito eleitoral. É um indicativo que pode dar tração para a candidatura do governador de São Paulo, ainda que ele continue dizendo que vai ser candidato à reeleição no estado? Eu acho que esse resultado não traz propriamente nenhuma novidade, Nonato. Desde que essas conversas sobre
a eleição do ano que vem começaram, que ficou claro que o principal sucessor de Jair Bolsonaro seria Tarcísio de Freitas. Tarcísio não se pronunciou em definitivo até agora, porque, na minha opinião, ele não tem nada a ganhar assumindo essa posição, nem ele, nem... Acho que a gente teve Perdemos ali o contato. Perdemos o contato com o Mota, daqui a pouco a gente reestabelece, mas vamos seguir então no tema, ainda repercutindo os resultados da pesquisa Paraná Pesquisas de hoje. Kriegner, quando a gente olha para uma candidatura à presidência, não depende simplesmente pura da vontade ali do candidato. E algumas falas, nesse momento que a gente está politicamente falando, é preciso que a gente olhe com algumas ressalvas, com algumas cautelas, mas de fato o resultado da pesquisa mostra, de um lado, o predomínio do presidente Lula, mas também o peso de Tarcísio como herdeiro potencial de Jair Bolsonaro. Exato, Soraya. E a gente precisa entender também o contexto dos bastidores. E o que eu quero dizer com isso é Brasília, a realidade ali do Congresso Nacional, que em período de eleição presidencial também pesa e muito. E o presidente Lula, dentro do Congresso, tem perdido apoio. Na verdade, hoje o centro está posicionado mais para uma candidatura de centro-direita do que mesmo pela reeleição do presidente Lula. O presidente Lula conta com apoio dentro do Congresso Nacional, majoritariamente dos partidos de esquerda, extrema esquerda, e ali alguns que vão se posicionar mais no centro. Agora, o restante não. Historicamente, o candidato do centro sempre é aquele que tem mais chances de ser eleito. Somente um caso que a gente viu na história recente do Brasil, essa lógica ser alterada. No mais, o presidente Lula segue aí bastante isolado e isso reflete sim nas urnas em 2026.